Número 7.12, as obras de John Wycliffe. Estamos falando da vida desse homem que foi um destaque na crítica à Igreja Católica, nesse período lá do século XIV. Primeira obra dele de destaque foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Esta obra deixou o Papa contrariado, mas mudou a história do ensino religioso e da propagação do cristianismo. Como ainda não havia imprensa, cada cópia demorava 6 meses para ser feita. Então, eu acredito que essa tradução da Bíblia, ela inclusive ajudou a Inglaterra a se tornar a potência que ela vai se tornar. Por quê? Porque ajudou na educação, ajudou na leitura. E a leitura, em especial da Bíblia, ela sempre influenciou o desenvolvimento dos povos. O povo de Israel, uma das razões para eles terem se sustentado como povo durante todo esse período, desde que o Império Romano os expulsou da terra de Canaã, foi a Bíblia Sagrada, porque eles, com a obrigação de ler a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, que eles chamavam de Tanakh, essa obrigação de ler a Bíblia fazia com que eles estudassem. Uma grande parcela da população naquela época não sabia ler. E os judeus, entre eles, praticamente todos sabiam ler. Haviam casos de imperadores que não sabiam ler. Segundo a história, o imperador Constantino não sabia ler. Então, os judeus, como eles tinham que aprender a ler para ler o Antigo Testamento, a Bíblia deles, que era a Tanakh, eles se destacavam na sociedade também. Então, os reis, os imperadores, que precisavam de alguém para poder relatar as suas histórias, os seus feitos, né? Então, muitas das vezes, o judeu era contratado. E aí, os judeus estudando, às vezes surgiam os judeus que se destacavam na medicina, tá bom? Se destacavam na astronomia, na filosofia. Então, assim como foi bom para os judeus, também foi bom para a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela vai ter uma crescente vertiginosa nesse período, e eu atribuo uma das razões à tradução da Bíblia Sagrada para o inglês. O Papa não gostou por quê? O Papa ele era contra o estudo da Bíblia pelo povo. Ele dizia que só as autoridades católicas, no caso padres, bispos, só eles podiam interpretar a Bíblia, né? O povo não podia interpretar a Bíblia, dizendo que era arriscado eles cometerem algum erro teológico, mas na verdade nós sabemos que a razão era outra. A razão era evitar que o povo percebesse os erros teológicos que eles cometiam, as doutrinas que eles inventavam. Chegou a um ponto da Igreja Católica não querer que o povo sequer ouvisse a Bíblia Sagrada, sequer ouvisse a interpretação. Como que eles fizeram isso? As missas eram feitas em latim, uma língua que a maioria do povo não entendia. E por isso nós sabemos na história por que a Igreja Católica fazia aqueles vitrais coloridos. Aqueles vitrais nas igrejas, eles tinham uma história. Tá bom? Então, por exemplo, chegava numa igreja, tinha lá José e Maria, Jesus nascendo, iam contando, cada figura contava uma fase da vida de Jesus. Então as pessoas ficavam ali sem entender o que o Papa, ou o padre, ou o bispo pregava, e ficavam olhando para aquelas figuras e imaginando a história da Bíblia Sagrada. Então é um grande absurdo, mas realmente acontecia. Outra obra de destaque de Wycliffe foi a obra chamada Suma Teológica. Nesta obra defendeu que em assuntos materiais o rei está acima do Papa. Por que o Wycliffe defendia isso? Ele defendia porque o Papa ele defendia que a função dele aqui nesse mundo era superior à dos reis.
Inclusive era ele que ungia os reis, então ele se colocava acima dos reis em tudo, às vezes influenciando até em questões educacionais e materiais. Então ele defende o seguinte, olha, não, no caso, né, nas questões materiais, o rei é que tem que resolver, o rei está acima do Papa. Né? O Papa, todos os bispos, aqueles que trabalham na questão religiosa, eles têm que tratar da questão religiosa e não da questão material. Mas a Igreja Católica, na verdade, era, e como é até hoje, um poder político e não um poder religioso. Outra obra de Wycliffe, publicada em 1376, foi a obra De Civili Dominio. Do latim, traduz-se por A Posse Civil. Nesta obra critica os altos gastos dos padres e a venda de indulgências. A venda de indulgências era a pior coisa que existia, né? Porque eles vendiam o perdão. Né? Você cometeu algum pecado, você cometeu algum erro, né? Então, olha, você deu uma boa oferta e acredite, a frase que eu vou falar não é piada, essa frase era dita pelos bispos, né? Olha, quando você der a sua oferta, que a moeda cair no fundo da arca, seu pecado está perdoado. Se foi, qual é a razão? Ah, eu tenho um parente que morreu, a alma dele pode estar no purgatório. Então, quando a moeda cair no fundo da arca, a alma sai correndo do purgatório. Então, muitas pessoas já compravam o perdão antecipadamente, né? Se eu vier pecar, eu já quero ter o perdão antes de pecar. Então, isso gerou uma grande riqueza para a Igreja Católica. Até hoje, a Igreja Católica, ela é uma das instituições, ou se não, a instituição mais rica do mundo. O Banco do Vaticano é um dos bancos mais ricos do mundo. Então, na verdade, eles têm uma riqueza que nem eles conhecem, porque a quantidade de terras que a Igreja Católica tem, inclusive no Brasil, tá bom? É algo que não tem como ser calculado. São muitas terras.